Porque, lógico, que nasce uma família típica, nasce um conhecedor de lei, um conhecedor de saúde, um conhecedor de necessidades, nasce um conhecedor de formação, nasce também uma família batalhadora, uma família, às vezes, que vai precisar partir para a luta, que vai precisar partir para o debate, que às vezes vai ter que ser ríspida, que vai passar por muita coisa, mas acho que a gente tem que se transformar também em multiplicadores e conscientizadores. E no segundo episódio da série documental sobre o autismo, uma produção original da Zoom, você vai ver como é o convívio social das pessoas inseridas no espectro. Vamos saber como eles encontram o seu lugar na sociedade, os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas. Prepare-se para conhecer histórias reais e inspiradoras de pessoas que estão redefinindo o significado de inclusão e interação social. A mudança, assim, como mãe, assim, totalmente, porque você quando vem a maternidade e tudo, você vai assim num modo contínuo, você vai evoluindo, você vai seguindo, então muitas vezes você não presta atenção a detalhes, né? Que aquilo, porque ela evolui, ela tem amiguinho, ela está na escola, ela é estudiosa, ela vai, e às vezes chega lá no final, você falhou em alguma coisa, porque vai num modo contínuo, você não precisa muito pensar, tá igual a todo mundo, né? E o autismo leva você a se reformular o tempo inteiro, como mãe, como pessoa, em atitude, em ser mais tolerante, né? Então, eu acho que essa questão mesmo de ver que mãe não é um pacote fechado, né? Por mais que seu filho esteja dentro de uma normalidade, não é um pacote fechado. Aquilo é sempre um ajuste, uma mudança, um crescimento interno o tempo inteiro. A gente se sente triste, né, por ter que não poder mais ter uma vida, porque a realidade é que eu não posso mais fazer uma academia, porque eu não tenho com quem deixar ela, eu não posso mais trabalhar fora, é 24/48 eu o tempo todo, aí leva para a escola, sai da escola, leva para terapia, e é isso. E você, né, mãe? Você, Daiane, pessoa Daiane, você procurou ajuda psicológica, você tem... Faço tratamento para psicólogo, senão a gente enlouquece, né? Não tem condições. Doutora Rosana, beijo pra você, te amo. Tem que ter, com certeza. Sim, faço acompanhamento. O apoio do pai tá muito fundamental. Muito, mas ele não tem muito tempo, né? Então, assim como a criança, a família também precisa estar acolhida, também precisa, de repente, passar pela terapia, mudar o comportamento, entender o seu comportamento diante daquela criança. Às vezes a família está estressada, precisa trabalhar, precisa isso, precisa aquilo, e também não entende que o seu comportamento é importante diante daquela criança. O comportamento daquela família, ele é essencial. Se ela perder a paciência dela, aquela criança vai descompensar. O comportamento daquela família é essencial. Às vezes a gente escuta o terapeuta dizer: você precisa, mãe, você precisa, pai, entender que o seu comportamento é muito importante para essa criança. Essa criança precisa ser acolhida, mas essa família também precisa. A sensação quando o autismo chegou é um pouco de culpa. Porque quem gerou ele? Da onde que veio? É a né? cobrança da sociedade. Por mais que os genes sejam compartilhados, a primeira sensação é tipo assim, quem gerou? O que eu fiz, né? Eu também, assim como chegam as informações de que tem muita coisa que pode ser feita, também chegam inicialmente quando o autismo chega na vida da gente, as informações de que você fez alguma coisa errada na gestação. Que sim, as primeiras perguntas que o médico faz é: como foi a sua gestação? Para ele ver o que foi na sua gestação ali, né? Por acaso, mas assim, eu tinha feito uma cirurgia, tomado anestesia, antes de descobrir ele.
Porque eu já estava grávida, eu fiz uma pequena cirurgia, tomei anestesia, tomei um monte de tramol, tomei um monte de paracetamol e uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. Então lá, com 1 ano e pouco, quando o médico chegou para mim, como é que foi a sua gestação, o que veio na minha cabeça? E aquele monte de tramol que eu tomei? Né? Senti muita dor. Então assim, lógico que naquele primeiro momento que veio foi culpa. O que eu fiz para ele vir com autismo se o outro não estava inserido no espectro? Eu acho que essa é a parte mais dolorosa do meu trabalho, desafiadora. É olhar o que uma família enfrenta. O transtorno do espectro autista, ele não deve ser romantizado. Ele traz, sim, a pessoa que tem o diagnóstico ou a família dela, uma série de transtornos no dia a dia. Não é fácil lidar com o autismo. Mas se não bastasse essa luta diária de cuidado, de atenção e desenvolvimento, essas famílias ainda precisam lidar com outras dificuldades. Por exemplo, para ter acesso a determinados direitos que já estão garantidos por lei, para ter acesso ao tratamento mais adequado e muitas outras lutas. É uma situação tão estressante que algumas pesquisas mostram que o estresse de uma pessoa, de uma família, né, de uma pessoa com autismo, é semelhante ao estresse de um soldado de guerra. Então é uma situação bem delicada. As dificuldades para levar o filho à escola, as dificuldades em encontrar mediação, as dificuldades em frequentar os ambientes públicos, os ambientes de espaço comum. Ou seja, voltamos à questão de, por exemplo, entrar no supermercado. Muito estigma, muito preconceito e muito sofrimento. Falar de autismo é falar também de sofrimento. Muitas das vezes, quando a gente traz aí esse atravessamento no desenvolvimento, primeiro que a família se perde, não sabe nem como ajudar essa criança, muito menos inserir ela na sociedade. Da mesma forma que a sociedade nem sempre está muito pronta para entender esses contextos diferentes, para entender e para lidar com essas demandas tão diversas que vêm aparecendo para a gente, né? Então, é uma relação tanto da sociedade para com a família, como da família para com a sociedade. Eu acho que é preciso haver aí uma relação, uma conexão entre esses dois pontos para que a inclusão de fato se faça, aconteça. Um dos pontos muito abordados pelos especialistas é que, apesar dos avanços, a sociedade, de uma forma geral, ainda está em processo de compreensão do autismo, um campo que, para muitos, ainda é bastante novo. Isso nos leva a considerar como a falta de entendimento e até mesmo de empatia pode impactar a inclusão e a aceitação desses indivíduos. Agora, você mostra pra gente seu bichinho? Você pode ver? A gente pode ver seu bichinho? Vai pegar o Monk primeiro ou o Gilbert? Quer pegar lá o Gilbert primeiro? Pega ele lá. Então vai pegar na minha mão. Segura aí, Dani. Agora, Fernanda, qual é o maior desafio de ter um filho com espectro autista? Eu acho não, tenho certeza que é a luta contra o preconceito, contra os estigmas, contra os rótulos. Eu digo isso porque houve dificuldade na questão do diagnóstico dele, como eu falei anteriormente, assim, nós tivemos essa dificuldade grande, né? Mas foi por conta realmente do desconhecimento, porque era tudo muito novo. Aqui na nossa cidade, principalmente, de Nova Friburgo, era tudo muito novo. Eu custei a conseguir realmente profissionais que pudessem atendê-lo de acordo com o quadro dele, né? Tanto que houve vários erros de diagnóstico. Mas o preconceito realmente é o maior de todos os desafios. Vou dizer... O preconceito, eu digo que a sociedade ser preconceituosa, quem não convive com autismo, é uma coisa que a gente não pode admitir, preconceito de espécie alguma, mas a gente consegue, pela dificuldade, pela ignorância, aceitar um pouco, né? Se uma criança autista entra numa loja e fica batendo a geladeira, vamos dizer assim, da padaria, claro que a pessoa que está dentro, você vai quebrar,
né? Então você não vai aceitar isso, né? Então, mas eu acho que hoje em dia um dos grandes problemas, além desse, é entre as famílias. Eu falo muito isso, né? Porque como eles são muito diferenciados, então nem sempre as próprias famílias de autistas aceitam a deficiência daquele autista, né? Ele é mais agressivo, ele fala muito, ele não se comporta. Então existe um preconceito entre as famílias. Agora, os jovens, a gente vê isso em consultório, a gente consegue preparar para aceitar a deficiência do outro, ter a paciência e a compreensão, a espera. Mas o problema são as famílias, porque o preconceito está ali no mais velho, né? Então, eu digo, a gente pode combater, mas se a gente não trabalhar na escola desde pequenininho, porque ninguém nasce com preconceito, né? Isso vem da família, da sociedade no geral, né? Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque os pequenininhos não têm preconceito nenhum. Pode ser de cor, pode não ser de cor, pode ser de óculos, de aparelho, de cadeirante, não tem isso, né? Eles estão ali para brincar. Aí vai crescendo, né? A sociedade impõe essa coisa, né? Ele é diferente, cuidado com ele, né? Então, esse é o grande desafio, eu acho, da sociedade, né? Hoje em dia ainda tem muito olhares mal vistos, as pessoas olham torto, e isso dói na alma da gente como mãe. Se torna difícil. A gente quer que eles tenham uma vida normal, como de qualquer outra criança. Que eles sejam aceitos como Sim. criança, porque eles também são normais. Sim. Eles não são anormais. Sim. Até mesmo quando a gente vai no shopping, que a gente bota eles para brincar num brinquedo, as pessoas olham como se fosse assim, sabe? Um preconceito muito grande. Ainda tem. Até por conta da variedade das características do transtorno, muita gente não sabe exatamente o que é o autismo. Tem gente que conhece alguém com autismo e espera que faça cálculos milaborantes, ou então que não consiga falar nada nem interagir. Isso não é uma realidade. Então, quanto mais informação veiculando, mais a gente diminui esse preconceito. É muito difícil lidar com as crises, né, de uma pessoa com autismo, ou quando há uma desregulação, há um comportamento atípico, e nem todo mundo consegue olhar e entender o que ela está passando. Pesquisas indicam e as famílias confirmam. A grande maioria dos autistas vivem experiências sutis e explícitas de preconceito, que podem impactar profundamente e deixar marcas nas suas vidas. Desde dificuldades em obter oportunidades educacionais e de emprego, até enfrentar estereótipos negativos em interações sociais, o preconceito pode limitar as possibilidades de integração plena na sociedade. Ele, até então, quando foi diagnosticado, ele estudava numa escola pequena, familiar. Ele tinha estudado numa escolinha antes que fechou, e a professora que realmente conseguiu fazer com que ele interagisse com ela, conseguiu fazer com que ele interagisse com as atividades propostas, ele pegou um amor tão grande por ela que para onde ela foi, o nome dela é Claudete Mariano, e para onde ela foi, eu falei, para onde você vai? Porque o Daniel vai com você. E ela, assim, foi um anjo nas nossas vidas, sim, ela abraçou a causa, e daí a importância também dos profissionais de educação. A gente sabe de toda a dificuldade que advém para os profissionais de educação, a gente entende tudo isso, mas é importante essa empatia, esse entrosamento, esse amor, né? Então, ela foi realmente primordial para que ele pudesse alcançar os degraus, né? Eles também me indicaram a psicopedagoga, ele começou os tratamentos também, não só na APAC, né? Médicos e terapêuticos, mas também com uma psicopedagoga para ajudar nas questões de tarefas escolares. E a partir desse momento foi onde ele começou a ler e a escrever. E as atividades todas propostas de acordo com as limitações dele. Isso foi muito importante. Mas quando ele saiu dessa escola, que realmente o acolheu, nos ajudou, ele ia para o 6º ano e a escola não tinha, só ia até o 5º ano do ensino fundamental, 1, né? Então, eu sofri muito preconceito quando eu fui buscar uma escola para que ele pudesse ser matriculado no 6º ano. Isso doeu muito,
muito. A falta de preparo, principalmente de alguns dispositivos ou de algumas escolas, né? Às vezes, principalmente escola, às vezes os profissionais não estão muito preparados para lidar com algumas circunstâncias, e a criança, ou assistido, no caso, o aluno, ele pode passar por uma questão, por uma situação estressante e desencadear, né, algum tipo de situação, algum tipo de comportamento que cause, né, no ambiente escolar, né, determinado preconceito, né, e dificuldade de lidar, né? Às vezes fica uma crise, fica muito agitado, pode ficar agressivo. Não que isso seja decorrente do autismo em si, mas assim, a questão da sensibilidade. Às vezes tem muita criança, ela tem uma hipersensibilidade para ruído ou muita gente, muito toque, e pode causar alguma desregulação. E isso, se as pessoas não estiverem preparadas para lidar com isso, acaba causando um desconforto, digamos assim, entre a família e a escola ali, entre um vizinho, entre os vizinhos, porque o coleguinha não entendeu muito bem porque que o fulaninho agiu daquela maneira, precisa ser explicado, olha. Entendeu? Houve uma escola que disse para mim, depois de 3 visitas, eles sequer me mostraram a escola, que eles teriam que fazer uma reunião com os pais para ver se os pais concordavam com a entrada do meu filho na escola. Porque eles alegaram que as crianças que estudavam ali estavam indo para o 6º ano. Eram 2 anos mais novos, ele tinha 14 anos na época, e a diferença de idade das crianças era de 11 e 12 anos, mais ou menos. Mas não se vê tanta diferença assim, né? E eles estavam lá desde o maternal e teria que conversar com esses pais para saber se concordava com a entrada do meu filho na escola. Isso doeu muito. Eu saí de lá e chorei muito. E uma outra escola me mostrou tudo e tal, mas quando eu falei do diagnóstico, eles falaram que ele precisava passar por um teste para que eles pudessem avaliar o nível de conhecimento dele. Mas eu falei, mas ele não vai ter condições de fazer isso. Não, mas a gente precisa fazer isso porque ele está vindo de uma outra escola. Outras escolas, não tem vaga. Às vezes não é o preconceito escancarado, como eu sofri 2 vezes, mas é o preconceito velado. Às vezes quando fala que não tem vaga, mas você vai para matricular para o seu outro filho neurotípico, eles falam que tem. Então, e não só isso. Quando a gente vai no supermercado, às vezes vamos para a fila do preferencial, as pessoas olham com olhares tortos, né? E não compreendem, né? Que ele também tem direito à prioridade de atendimento, né? Mas a escola já vivia, antes do autismo, a inserção de outros tipos de deficiências. O autismo ganhou e precisava ganhar, de fato, essa visibilidade. As crianças autistas, os adolescentes autistas precisavam chegar à escola. Até bem pouco tempo atrás, como você mesma disse, muitos ficavam isolados dentro das suas casas, né? Hoje a gente ainda ouve comentários como esse. Mas agora todo mundo é autista. Antes não existia. Não é que não existissem. Eles não eram vistos pela sociedade, né? Então, que bom que estão hoje na escola, que bom que estão na sociedade, mas existiram outros antes que nos prepararam para isso, né? Então, a escola sempre veio lidando antes com o disléxico, com o hiperativo, com outros quadros, e hoje a gente vive o grande desafio do autismo. A escola tem se reorganizado de muitas maneiras diferentes, às vezes na área estrutural, física, às vezes na área curricular, às vezes em relação à rotina, a parte organizacional, do tempo de permanência dessa criança na escola, do tempo de permanência na sala de aula, da duração de uma atividade. São, enfim, muitas estratégias diferentes que vão sendo adotadas a partir da necessidade de cada criança. A inserção da criança com autismo na escola já é, por si só, um desafio. O autista tem principalmente 3 dificuldades na vida prática: a dificuldade de comunicação, de interação e a de comportamento. E a escola é um espaço que vai exigir dele o desenvolvimento de habilidades nessas 3 áreas. Então, aquilo que é mais difícil para o autista
é também mais requerido na escola, o que não chega a ser um antagonismo, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa também passar por desafios para enfrentá-las e para crescer mediante elas, né? Então, receber uma criança autista na escola hoje é um desafio para o autista, para a família, né, que também tem as suas dificuldades, os seus medos, e para a própria escola, que está junto com a sociedade, aprendendo sobre isso, se formando uma escola diferente a cada dia, a partir das demandas do autismo. Quais são os desafios da escola pública com o espectro autista? É sempre um desafio, porque é um tema em pesquisa. Falar de autismo, a gente falar de um espectro autista, ou seja, é um grupo heterogêneo e suas diferenças estão ali para que sejam diagnosticados por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, é um trabalho contínuo da rede, de muita informação, que a gente deve sempre se capacitar os equipamentos, capacitar as escolas, orientar as famílias. A Heloísa acorda às 8 horas da manhã, vai para a PAI, fica de 8 a meio-dia. Aí lá tem um monte de interação, né? Porque ela tem trabalho com a psicopedagoga dela, Lidiane, te amo. São maravilhosos. O pessoal de lá, assim, não tem comparação, né? Lá para um colégio regular. Infelizmente, não são todas as mães que conseguem vaga lá, né? Quem dera se pudesse abranger Friburgo inteiro. A FAP funciona desde 1962. Foi a primeira instituição de referência a pessoas com deficiência na cidade de Nova Friburgo. É um trabalho muito bonito, vale a pena visitar quem não conhece. É um trabalho que enfrenta muitos desafios, um trabalho que assim, enriquece a gente enquanto sujeito, enquanto pessoa. Tenho muito orgulho de trabalhar lá. A gente atende todos os dias, né, de segunda a sexta. A gente tem por volta de 300 assistidos, né? Normalmente, os terapeutas têm seus horários, mas as crianças são feitas tipo um plano, né, de atendimento. As crianças elas são indicadas por setores que elas mais necessitam naquele período, né? E a gente vai avaliando o desenvolvimento da criança. Dependendo do caso, a gente pode encaminhar para um setor de um colega, olha, apresenta umas questões aqui motoras, olha, dificuldade na coordenação motora fina, aí a gente encaminha para o fisioterapeuta, a gente vai ramificando, né, para que a gente possa criar um desenvolvimento global, né. Há quanto tempo existe a terapia ABA? Ela é baseada, esse modelo de intervenção de análise do comportamento aplicada, na ciência de análise do comportamento. Então, assim, ela já vem caminhando há muitos anos, só que no Brasil ela é um pouco mais recente. Então, ela é mais divulgada nos Estados Unidos, em outros países, e aqui chegou há algum tempo. Em Friburgo mesmo é bem recente, a gente deve ter em torno de uns 10 anos, mais ou menos. Então, ela é muito recente. Mas o importante colocar é que o histórico dela científico é grandioso e a quantidade de publicações também, mostrando não apenas a validade de todas as técnicas, mas também os resultados para as pessoas que recebem o tratamento. A terapia ABA, embora muitas vezes seja associada ao autismo, ela não é especificamente para esse diagnóstico, ela serve para qualquer outro diagnóstico, até pessoas que só tenham uma necessidade, mas não necessariamente um diagnóstico. No caso do autismo, ela é muito procurada porque é uma terapia com muitas evidências científicas do seu bom resultado. Ela consiste basicamente em desenvolver habilidades que a pessoa tenha em defasagem, afinal de contas, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por um atraso em muitas habilidades. E também por ampliar o repertório comportamental da pessoa, ou seja, dar mais condições de agir no dia a dia, nas diferentes situações que ela vivencia, obtendo maior qualidade de vida. Que habilidades seriam essas? Sobretudo as habilidades no campo social e de comunicação. Você consegue identificar alunos com alguns sinais de inserção no espectro? Nesse caso eu consigo ter mais essa pegada com o TDAH.
eu consigo ver mais porque eu entendo essa impulsividade do TDAH. E até na reunião a gente conversou sobre isso, para a gente ter uma melhor abordagem. E é uma comorbidade muito comum no TEA, né? Ela tem um percentual alto, se eu não me engano, é coisa de 40% a 50% do TEA vai ser TDAH, não lembro exatamente o número, mas é algo bem alto. E assim, consigo verificar, compreender, e você acaba falando, calma galera, vamos devagar aqui, porque essa forma dele agir é natural, não é uma coisa que escolhe, não é uma coisa que quer, né? Assim como tem os alunos TEA que acabam ficando mais no canto deles, e ano passado a gente teve até uma conversa sobre isso, que tinha um aluno que ficava mais na dele, e o pessoal, pô, mas o cara é esquisito, foi bem esquisito. É o processo dele, é a forma que ele age. Se você trocar ideia com ele vai trocar ideia contigo, vai conversar, mas o processo dele é mais na dele, mais tranquilo. Então a gente consegue conversar sobre isso, além de tudo, explorar, né, essas nuances de cada um aqui. Ah, o Bruno Luigi, o italiano? Sim. Que é fã da Ferrari? É. Ah, mas quem que tá lá? Lembra de mais alguém da dublagem? Os carros, não? Só do Guilherme mesmo? Quem dirigiu? Você lembra quem dirigiu essa dublagem? Ou não? Sem ninguém nessa dublagem? É. Mais ninguém que você lembra? Deixa eu ver se eu lembro mais alguém. Quem dublou o Renan? E eu e o Daniel, a gente tá super, né? Porque, por exemplo, o Daniel ele se amarra em Power Rangers. Aí o que a gente faz? A gente troca várias ideias sobre Power Ranger. Ele gosta muito de carros também, que é o desenho, né, da Pixar, se eu não me engano, e a gente troca várias ideias sobre isso. E é o que eu posso fazer, é tentar incluir ele aqui o máximo possível e ver que ele não está sozinho. Então ele vem, e é bom que acaba que minha infância foi muito em cima desses Power Rangers, essas coisas, eu acabo conseguindo trocar uma ideia com ele sobre isso. E ele me procura várias vezes no dia com o celular, já me mostra ali, a gente conversa sobre dublagem também, ele tem um repertório muito rico. O repertório dele, da forma dele, mas muito rico, dá para trocar muita ideia sobre muita coisa com ele. E eu fico super feliz dele estar aqui com a gente. Quando eu vi ano passado foi diferente, mas eu gosto dessa questão do desafio de vamos incluir todo mundo, vamos fazer todo mundo participar. E para mim é muito bom ele estar aqui. Ele tem uma irmã mais nova também, que se eu não me engano também está no espectro. A gente faz o possível para incluir, para trabalhar da maneira dela, para ela se sentir incluída e não, como eu posso dizer, pressionada a fazer parte, né? Ela fazer parte da maneira dela, assim como ele. Não há pressão sobre o Daniel. A ideia é fazer ele trabalhar da melhor maneira dele, sempre da melhor maneira dele. Mostra para mim. Isso, dia da mudança. Dia da mudança, né? Coloca aí pra gente ver. Cadê? Esse qual episódio? Você sabe o nome? O número não, né? É o episódio 1. Episódio 1, quando a Rita é solta. É. Ah, eu lembro desse episódio, cara. Um ótimo episódio. Você vê em português, esse aí é dublado que tá no YouTube. É. Porque os autistas estão chegando à escola mais cedo, e eu sempre digo isso, a escola está se tornando uma escola melhor por causa do autista também. E nós estamos nos tornando uma sociedade melhor por causa deles. Porque quando a gente se prepara para inserir o autista, a gente está melhorando como pessoa na nossa convivência como um todo, né? Então, infelizmente, acontecem ainda essas situações, né, de bullying, de resistência, de rejeição, não quero no meu grupo, né? Mas eu acredito que cada vez menos elas acontecerão. Ao longo desta jornada, podemos entender a importância da interação social na vida dos indivíduos autistas, destacando desafios e vitórias que moldam as suas experiências. E no próximo episódio, vamos mergulhar em um tema crucial e muitas vezes doloroso: o preconceito. Vamos abordar como os estereótipos e a falta de compreensão impactam diretamente na vida das pessoas inseridas no espectro do autismo. Vamos ouvir relatos e experiências que revelam não apenas as adversidades enfrentadas, mas também a resiliência e a luta por uma sociedade mais justa e inclusiva.